Aqui temos que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a terra, né, anunciam a obra das suas mãos. O profeta William Branham, ele disse que a primeira Bíblia que Deus escreveu não foi esta que nós carregamos na mão. Ele disse: Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira ele escreveu no céu, que estão aí a palavra dizendo que os céus declaram a glória de Deus. Tudo que você tem aqui está escrito ali de uma outra maneira, de uma outra forma. Depois o irmão Branham disse que a segunda Bíblia que Deus escreveu nas pirâmides do Egito, que fora construída, eu já estive lá, fora construída sem mãos humanas. Não há ainda hoje guindaste para colocar pedras daquele tamanho, naquela altura, naquela posição. Naquela época em que fora construída, está construída as pirâmides em pleno deserto. De onde trouxeram aquelas pedras se só tem areia ali? Lá não tem pedras. E não tinha máquinas. E quem foi que transportou aquelas pedras para aquele lugar? De forma que nem mesmo relógio, nem aparelho eletrônico funciona dentro daquelas pirâmides. E elas estão construídas de tal maneira, tão próximas, tão juntas, que uma pedra da outra não se coloca uma folha de papel entre uma e a outra, de tão juntas que são, sem todavia ter um só pingo de argamassa. O irmão Branham disse, ela foi construída para contar uma história para nós. E a terceira Bíblia que nós temos é esta, que a maioria das pessoas, ao ler, não compreendem. Agora, a inteligência artificial, aí uma delas, porque há várias hoje, né? Mas uma delas aí, liderada pelo Elon Musk, este ricaço, este milionário aí, ele liberou de maneira sarcástica para poder achar e contradizer os erros da Bíblia. Achar os erros, contradizer e criticar. Mas ficaram surpreendidos. Todos os críticos que esperavam que esta inteligência artificial ia, desmoralizar a Bíblia, ele começa dizendo, olha, estas possíveis, aquilo que as pessoas achavam que eram contradições, por exemplo, um evangelho falar de um cego, no outro falar de 2, num lugar falar de 2 mulheres da ressurreição, na outra falar de 3. Essas coisas que diziam que eram contradições, a inteligência artificial disse, como pode o mesmo episódio contado por 4 pessoas repetir as mesmas palavras? Mas o foco, o objetivo principal foi atestado da mesma maneira. Então, isto não é nenhum erro, nenhuma falha, isto é apenas o ser humano contando com suas palavras aquilo que está relatando. E eles ficaram assim assustados. Depois começaram a ver que existem códigos que a ciência descobre para todas as coisas, para a procriação do ser humano, na vida da vegetal. E eles foram comparar e constataram que a Bíblia, escrita por 40 autores diferentes, vivendo em épocas diferentes, carregava as mesmas informações genéticas das plantas e dos coisas, tem os números, os códigos. E disse, que coisa é esta? Quem foi que deu a estes escritores o código para dar a continuidade?
então chega a uma conclusão de que a Bíblia é a pura verdade. A gente está assim. O mundo e a ciência vai se curvar à grandeza do nosso Deus. Pode ter certeza do que estou falando. Então, quando o profeta falou da primeira Bíblia, que está escrita nos céus, ele refere-se a grandes constelações que nós temos aqui em cima. Eu quero falar para vocês de coração que eu estou assustado, porque, irmão Felipe, a minha conclusão pessoal é que depois de pregar tanto e ouvir falar tanto de Deus, cheguei à conclusão que eu não o conhecia. Do tamanho que ele é, do poder que ele tem, da grandeza que é o nosso Deus. E que a nossa mente é muito pequena e queremos trazer Deus para um universozinho deste corpo, desta mente que nós temos, e encaixotá-lo aqui, quando ele é, na verdade, deixa eu dizer uma coisa, tão grande que nós, a maioria das vezes, nem passamos desapercebido por isso. Esse Deus é tão grande, gente, que a Bíblia diz que os céus dos céus não o contêm. Como é que ele entra num ambiente como esse? Quantos creem que ele vem num lugar desse aqui? Quantos creem que ele vem falar com você, tratar com você? Ele é tão grande, mas tão grande, que ele simplesmente se faz tão pequeno para poder tratar com gente da mentalidade como a nossa, que é tão reduzida. Ele tem que se fazer semelhante a nós. Então o irmão Branham vem e disse que estas constelações, que são, na verdade, 88 constelações, e que há 12 delas que estão alinhadas com o Sol. Estou falando o que o profeta disse. Estão alinhadas no mesmo caminho e a ciência comprova. Estas 12 constelações, o irmão Branham falou, não é aquilo que a astrologia quis dizer, dando às pessoas o horóscopo. Mas ele disse, verdadeiramente, os astrônomos, não a astrologia, mas os astrônomos da antiguidade estudavam, porque não havia uma Bíblia, estudavam o comportamento de Deus pelas estrelas. Veja, por exemplo, que Balaão disse: uma estrela nascerá de Jacó. Quando ele disse que a estrela nasceria de Jacó, ele estava apontando para o cumprimento do nascimento de Cristo. Porque a estrela guiou os magos desde a Índia até Belém, foram guiados por uma estrela para encontrarem nascido o Rei do Universo, que a Bíblia chamou de Rei dos Judeus, porque estava nascendo na Judéia. Estão me ouvindo? Amém. Então ele estava seguindo as estrelas. E o irmão Branham vem e diz assim, que na verdade, estes zodíacos, estas constelações que estão alinhadas com o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Mas existe, por exemplo, uma das estrelas, uma das constelações que Deus mencionou muito na Bíblia, inclusive, irmão Gilvan, numa coisa que não fechava com a minha cabeça, irmão Alves, não fechava porque a gente tem o livro de Jó como um livro em que um homem fiel, reto, que desviava do mal, estava em pleno sofrimento, e Deus vai falar para Jó sobre o Orion, sobre os 7 estrelas, sobre as constelações de estrelas, mas o que tem isso a ver com o meu sofrimento? E quando ele está falando sobre estas constelações, eu me arrepio todinho aqui. Ele estava dizendo, eu governo tudo isto, a sua vida não é nada para mim, o que você está passando, o momento da sua dificuldade, é apenas um pontozinho que eu estou conduzindo. Se eu sou capaz de conduzir
sabe, constelações que estão nos céus, que são aproximadamente como é que chama? Septrilhões. Gente, eu não sei nem falar. Septrilhões, quer dizer, nós temos milhões, bilhões, aí começa trilhões, 1 trilhão, 2, septrilhões de estrelas que estão no céu, e ele disse, eu conheço cada uma pelo nome. Ele conhece você, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento, e ele sabe onde está te conduzindo. Eu quero só lembrar a você que, para mim, desde ontem de manhã, o livro de Jó não passou a ser um livro de sofrimento, mas passou a ser um livro da história da humanidade. Como Deus haveria de conduzir todos nós aqui na terra, e que ele havia escrito isto no céu, e quando ele deixou isto escrito no céu, antes de nos dar a Bíblia, ele já tinha anunciado: vocês não vão terminar perdidos, vocês vão terminar mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode dar glória a Deus. Então, a história de Jó é a história minha, é a história tua, é a história da humanidade, de alguém que tem um conceito. Eu quero perguntar aqui se você tem ou não um conceito do que é moralidade, do que é fidelidade, do que é temer a Deus. Todos nós temos. Mas o Jó pensava que ele era assim, a ponto de dizer para Deus: pode me colocar numa balança e me pesar, que o senhor vai ver que eu sou fiel. Ele tinha todo um conceito do que ele temia a Deus, mas quando ele realmente conhece o que é a condição humana e o que é Deus, ele disse: eu estou me abominando, eu sou vil, eu não sou nada. E quando ele pensava e não entendia, porque esta é a parte que nós não entendemos, como é que gente fiel, que anda na presença de Deus, passa por uma situação difícil como Jó passou, e eu quero falar aqui com vocês hoje à tarde que nenhum de nós nunca passamos. Quem foi que perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu os bens, perdeu os amigos, perdeu o apoio de casa? Quem é que aqui já passou por isso? Mas quer ver uma coisa? Quem é aqui que já reclamou da condição da sua vida? Levanta a mão para me ver. Então você vai entender que a história de Jó, quando ele estava reclamando do dia que nasceu, da parteira que o pegou, que ele devia ter morrido, que ele não sabia por que estava passando aquilo, que ele foi perguntar a Deus por quê. E Deus nunca, guarde isto, Deus nunca explicou para Jó por que ele permitiu isso, e ele nunca vai explicar para você a história da sua vida. Nunca me disse por que eu perdi meu pai, porque eu passei por dificuldades, nunca me disse por que ele tirou nada. Ele simplesmente conduz as coisas, mas conduz assim, vai levando, vai levando, vai levando, e lá no fim você não tem um Jó derrotado, você tem um Jó abençoado. E a sua vida é, se você se manter, você verá que Deus vai virar a sua história como virou a de Jó. Aleluia! Sabe por quê? Porque é assim que está escrito aqui na Bíblia. É assim que está escrito na Bíblia dos céus. Porque nesta Bíblia das constelações, nós temos aí esta constelação que Deus falou para Jó no sofrimento. Se você perguntasse assim, escuta aqui, Senhor, eu queria saber, queria que o Senhor me explicasse e me dissesse quando é que eu vou sair dessa miséria que eu estou. Esta era a pergunta. Isso era o que Jó queria saber, e é o que nós queremos saber. Quem é que tem problemas aqui, que fica perguntando para Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que o Senhor vai resolver? Quando é que o Senhor vai entrar? Quando é que o Senhor vai mudar a minha situação? E Deus vem para Jó e disse, vamos conversar. Você parece que sabe mais do que eu, então eu te faço algumas perguntas, porque eu impressiono com isso. Eu te faço algumas perguntas e você me ensina. Tem algum professor aqui para ensinar a Deus? Tem alguém que se habilita aqui para dar uma aula para Deus, porque ele está pedindo para ser ensinado. Eu te pergunto e você me ensina. Sabe?
E Jó disse, como é que eu vou ensinar se o senhor me fizesse 1000 perguntas, eu não saberia responder uma. Nenhuma eu sei explicar, eu não sei explicar nada, eu não conheço nada, eu não entendo nada, eu não sei o minuto seguinte da minha vida, como é que eu vou explicar o que aconteceu na minha história? Você sabe por que você está aqui, você sabe o que vai te acontecer amanhã, mas há uma coisa que Deus nos ensina no livro de Jó, é entender que se Ele é capaz de governar 7 trilhões de estrelas dos céus, Ele pode governar a sua vida com maestria. A única coisa que Deus gostaria que eu e você fosse, e essa foi a mensagem que eu preguei em Caruaru ontem, dizendo para as pessoas, sabe o que realmente Deus quer de mim e de você? Não é religiosidade, é confiança. É que você aprenda a confiar nele. Que ele sabe como te conduzir. Ele sabe o que vai ser melhor para você. Seus momentos de dores e sofrimentos, Ele sabe como te consolar. E há uma coisa que eu gostaria de antecipar aqui, é que Ele permitiu a Satanás fazer todas aquelas coisas consciente. Se ele não tivesse consciência, se fosse um risco, ele não teria deixado o diabo fazer o que ele fez com Jó. Mas ele era consciente, disse, pode fazer, você só vai até aqui, porque a hora que eu puxar a corda, você vem com corda e tudo. O controle é dele completamente. Posso ouvir seu amém? Este é o Deus da Bíblia. É o Deus que é capaz de controlar a quantidade, gente, de estrelas que estão aí no universo. É muitas vezes, milhões de vezes maior do que o grão de areia que existe em todas as praias do mar. Se você juntasse grão de areia por grão de areia, não chegaria a quantidade de estrelas que estão lá. E ele faz isto trabalhar dentro de uma sincronia. Tema da mensagem do profeta William Branham, a maior batalha jamais pelejada, olhando as estrelas e disse, nenhuma saiu da sua posição. Tudo está no seu devido lugar, como Deus ordenou. De toda a criação de Deus, só o homem saiu. E o homem saiu, e aí tem as nossas dores e as nossas cabeçadas. Mas o universo trabalha dentro de uma harmonia, de uma sincronia. E eu vim aqui dizer que os céus proclamam a glória de Deus. E eu estou aqui para dar glórias a este Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Então, entre estas todas as constelações que Deus cita para Jó, numa hora de sofrimento, ele pergunta para Jó, onde você estava quando as estrelas estavam jubilando e cantando? Pergunta absurda, onde é que você estava? Onde você estava quando eu fundava a terra? O que você entende destas coisas? Você não entende nada, você não entende da sua própria vida. Como é que você está querendo questionar com o eterno? Eu quero só lembrar a você, feliz de nós, se nós hoje, todos que estamos aqui, sem exceção de ninguém, entregássemos nossa vida no controle da mão de quem pode, sabe e tem poder para dirigi-la com perfeição. Glória a Deus! Mas nós temos as nossas resistências. Mas Deus não é um aventureiro. Deus é um Deus que tem tudo planejado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus, o Todo-Poderoso, mas nós encontramos um diabo que estava lá também para fazer batalha e oposição, que é um produto da criação. Então, quando você olha para as constelações, existe uma constelação chamada Orion. Ela tem uma estrela que Orion, tem a estrela que é 200 vezes maior e mais brilhante do que o Sol. E esta estrela é vermelha. Isto quer dizer, meu grande irmão aqui hoje à tarde, que Deus, desde o início,
já anunciava a redenção aqui em cima, que existe um poder tão grande que o sol se torna trevas e que a obra da redenção está aí firmada para dizer que a vitória é nossa. Mas disse o profeta que nesta constelação que nós temos aí, elas formam uma cruz. Quem é que nunca ouviu falar? Aqui a gente chama de o Cruzeiro do Sul. A constelação formando uma cruz aqui em cima. Aí você olha para a Bíblia falando de uma vitória na cruz, aqui embaixo nesta Bíblia. Aquela constelação estava anunciando uma morte na cruz. E quando o Orion, se apresenta no universo, existe uma outra constelação chamada de Escorpião. Ela desaparece no mesmo momento. É o Orion, a luz grande e poderosa, o sacrifício vermelho, o sangue te cobrindo, e o escorpião desaparecendo, o diabo vai embora. Está aqui em cima anunciando, você não sabe ler, mas o irmão Branham pregou isto e ensinou isto, que nós precisamos aprender a veracidade desses fatos. Ele disse, então, estas 12 constelações que estão alinhadas com o Sol, ela tem na sua primeira casa a Virgem. Por que a Virgem? Está aqui, olha, gente, as estrelas, é o formato de uma mulher. Os observadores observam e veem o formato daquela constelação de uma mulher virgem, para cumprir Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria serpentes e escorpiões. A primeira casa anunciava, aqui em cima, anunciava a vinda do Messias, que viria de um nascimento virginal, que viria aqui, sabe, para uma finalidade que as pessoas parecem não entender. Ele viria aqui, na casa seguinte estava a Libra, é uma balança na mão, dizendo, ele vai pagar a sua conta. Aquilo que está pesando contra você, ele vai liquidar a conta. Está aqui escrito. O profeta William Branham fala que quando ele tem isso na mão, o próximo passo é o escorpião, porque ele pagando a conta, o diabo foi derrotado, a serpente foi ferida, e você sai mais do que vencedor nesta história. Glória a Deus! Glória a Deus! Eles observam, a próxima constelação é Sagitário, e Sagitário é um guerreiro. Eita, que coisa boa! Nós precisamos lembrar que houve uma batalha, mas a vitória já foi decretada. Nós temos o anúncio de como todas as coisas estão seguindo, estão aqui, mas estão aqui nas páginas da Bíblia. E o livro de Jó vai relatar para nós que as coisas são assim. Ainda que o diabo se levante contra você, grite aí, a vitória é minha. Glória a Deus. Eu quero apenas passar por essas constelações aqui. A próxima casa é Sagitário e depois Capricórnio, que é representada por um cabrito, porque o sacrifício era um cordeiro ou um cabrito. Então aqui em cima estava dizendo, haverá alguém que vai morrer em seu lugar, como sacrifício dos seus pecados. Estas coisas foram anunciadas aqui antes de serem prefiguradas no Antigo Testamento e antes de se materializarem no Novo Testamento. Eu só quero dizer que Deus escreveu todas estas coisas fase por fase aqui em cima. Posso ouvir seu amém? E depois, então você tem o aquário. E o irmão Branham disse, é uma fonte de água
sabe, que jorrou para poder fazer a casa seguinte, que é peixes, porque nós vamos viver assim. Nós nem mesmo somos feitos para viver nos céus, nós somos feitos para viver na terra. Peixe não é feito para viver em aquário, peixe é criado para viver em águas. Aquário, aqui nesta figura, é uma fonte de águas vivas, aonde os peixes apenas passarão em algum momento. Tirado deste habitat, nós vamos do arrebatamento, mas não vamos viver lá. Voltaremos para viver aqui na terra e sermos felizes para sempre. Posso ouvir seu amém? Está aqui escrito em cima. Está aqui escrito em cima. E aí você tem Aires, que é aquele cordeiro, sabe, que todos nós entendemos que o Cordeiro de Deus foi revelado com um só objetivo: desfazer, pagar o pecado da humanidade. Estas coisas estão anunciadas aqui. Então eu volto para o livro de Jó. Quantos de nós já ouvimos muitas vezes esta citação, de que o irmão Branham disse que quando Jó vivia o seu momento mais tenso, mais negro, mais sombrio, mais doloroso, que ele estava na sua hora de reclamação, numa hora escura da sua vida, ele viu como que um relâmpago varrer o céu assim, e uma flecha de luz brilhou, e ele abriu a boca e gritou: eu sei que o meu Redentor está vivo e se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne tenha sido consumida, os meus olhos verão a Deus. Glória a Deus. Ele estava falando de um Redentor. Diga aí: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar, e eu vou enxergá-lo, eu vou vê-lo face a face. Isso está escrito. Glória a Deus. Glória a Deus. A próxima constelação é Touro. Interessante que a Bíblia faz muita alusão disso no livro de Salmos, sabe, do touro selvagem, do touro valente, daquele que julga, daquele que enfrenta. Esse é o nosso Deus. Ele é este touro, é aquele juiz supremo, é aquele que enfrenta qualquer dificuldade. Este está escrito aqui: não se preocupe, eu vou julgar a terra. Glória a Deus. Esta é a casa de Touro. Aleluia. Aleluia. Depois você tem a casa do Escorpião, dos Gêmeos. Que coisa bonita. Quando você vê a história da redenção sendo montada aqui em cima, você não se vê separado. Gêmeos já fala de duas pessoas. Isto é a noiva e Cristo. Nós somos gêmeos, nós somos filhos do mesmo Pai. Aleluia, nós somos carne da sua carne. Nós somos deste mesmo gerado da mesma maneira. A noiva é gerada como Cristo foi gerado. Cristo foi gerado pelo poder da palavra do Espírito Santo. A noiva é gerada pelo poder da palavra do Espírito Santo. Nós e Cristo somos a mesma pessoa. O irmão Branham disse: estava escrito aqui, e nós lemos isto aqui na Bíblia. Posso ouvir seu amém? Amém. Então você tem aí os Gêmeos, e depois dos Gêmeos você tem o Câncer, que o profeta disse: o Câncer é representado naquele caranguejo, dizendo assim que isto aqui representa a revelação. Disse o profeta: é quando os seus olhos são abertos, é quando você vê como Jó viu. Pensava que era um religioso e que isto se identificava, mas daqui um pouquinho você diz: sabe o que eu sou? Eu sou um vil, eu sou um miserável, mas eu conheço um Deus. No capítulo 42, Jó chegou a dizer assim: meus ouvidos ouviram, mas agora meus olhos podem ver.
Quantos ouvidos aqui já ouviram falar de Deus? Mas Deus vai fazer você conhecê-lo. Glórias ao nome do Senhor. Então, quando você tem esta revelação, você sabe que você não nasceu para um fracasso, porque está escrito aqui, está escrito nas pirâmides, porque quando Deus fala a Jó sobre os 7 estrelas e os Orion, e disse quem pode separá-lo, está falando das pedras da pirâmide que estão tão juntas uma da outra que nada pode romper. Um membro do corpo de Cristo com outro membro do corpo de Cristo é unido por uma força maior. Não há ninguém que possa romper esta unidade. Ninguém vai romper a sua unidade. Paulo gritou: quem poderá nos separar? A altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Ele disse: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, quando você chega a esta revelação, você só tem uma coisa a se lembrar, que a última de todas estas casas é o leão. Ele veio no nascimento virginal e virá como o leão, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele estabelecerá seu reino aqui na terra. O que foi que eu disse? Ele estabelecerá seu reino aqui na terra. Mas nunca se esqueça que você e ele são um. Ele só reina porque você reina com ele. Ele morreu para que você estivesse ao lado dele. Ele deu a você todo o poder que ele tinha. Ele destina a você. Ele transformou você em reis e governadores sobre a terra. Não só está escrito na Bíblia, está escrito aqui em cima no céu. Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo que eu estou dizendo a você assim, preste atenção, o que é ser gêmeos, o que é realmente estar com Cristo dentro desta linhagem, desta Bíblia. Quando foi que Cristo desconfiou de Deus? Será que alguém sofreu mais do que ele? Nasceu numa manjedoura, cresceu humilhado, foi rejeitado pelos seus próprios amigos, pelos moradores da sua cidade, foi criticado, foi preso, foi crucificado, foi morto. Você diz: está perdido. Não, senhor. A gravata? A gravata não aguentou? Você diz: perdeu. Não, não perdeu. Ele estava sendo só representado pelos períodos da vida de Jó. Eu quero falar para você, sabe que quando Deus apareceu a Jó e disse para você, sabe de uma coisa? Todos aqueles que falaram contra você não falaram coisas retas. Ore por eles. Sabe o que Cristo fez lá no Calvário? Orou pelos seus amigos. Sabe o que aconteceu? Eu quero dizer para você, estava sendo devolvido a Cristo naquela hora todo o reino dos céus, todo o poder. Ele seria levantado, como disse Paulo, e colocado acima dos céus, para acima dos céus olhar e interceder por nós. E Jó vai interceder pelos seus amigos, e a bênção da multiplicação acontece, e aquilo que você achava que não ia acontecer na sua vida, Deus vai te dar em dobro. Glória a Deus! Ei, meus irmãos, a gente não precisa ir longe aqui, a gente precisa só de uma coisa: existe um Deus governando o universo. E você quer ser e gostaria de dar palpite em Deus a respeito da sua vida? Me desculpe a franqueza, quando você não governa nem você mesmo.
Ele governa o universo. E tudo está perfeito. Se ele dissesse, como ele disse, aqui no Recife para vocês, como é que pode a lei da gravidade estar aí? Recife está 2 metros, 4 metros abaixo do nível do mar, e Recife não é inundada. Por quê? Porque ele disse, só até aqui. Não importa se tudo está ao contrário, mas quando ele disse é só até aqui, é só até aqui. Sabe o que eu gosto de ver? A capacidade deste Deus do livro de Jó, sabe? Deixar todos aqueles acontecimentos tomarem lugar na vida de Jó, e quando chegar lá no final, que ele está conversando com Jó, mostrando que Jó e que todo ser humano é um fracasso, que não sabe nada, mas é palpiteiro e conversador e reclamador, ou não somos? Eu não ouvi. Ou não somos? Ele volta lá no princípio, nós estamos no capítulo 41 do livro de Jó. Parece que ele volta lá no primeiro capítulo, quando ele estava lá e chegou Satanás, e foi surpresa para Deus que o diabo fosse naquela reunião. Nossa, o diabo chegou aqui. Será o que ele veio fazer? Não, Deus deu corda para ele. Disse, onde você vem? Disse, eu estou vindo lá do Recife. Mas você viu lá aquelas pessoas que andam assim, assim, assim? Mas eles vão zombar da tua cara, eles vão reclamar da vida, vão chorar, vão lastimar, vão dizer que não sabe por que está acontecendo daquilo da vida dele. O Senhor me deixa eu acabar com a fé deles? Deus falou, só não toca na vida deles. O resto você pode fazer o que fizer. Aí fez um pouquinho com você, você gritou, fez um pouquinho comigo, e cada um de nós damos os nossos gritos e ficamos chateados. Mas quando chega no capítulo 41, de Deus mostrar que o Jó não era nada, que ele não sabia nada, que ele estava chiando e reclamando à toa, aí Deus chama a figura do Leviatã. O que tem o Leviatã, Gilvan? Um bicho da escama grossa, um ser aquático que sorri e zomba do homem. A Bíblia diz que ele sorri dos homens, porque, meus amigos e meus irmãos, não existe homem nenhum páreo para lutar com o diabo. Deus criou aquele monstro, aquele dinossauro marinho, sair para aterrorizar, para fazer, para abalar as nações. Mas aqui um pouquinho Deus disse, está vendo o Leviatã? Eu vou mostrar o fim dele agora para você. Ele começou fazendo e se demonstrando, e eu deixei que ele fizesse estas coisas na sua vida, na vida do Jó. Mas agora aqui está o Criador, vai pegá-lo agora, vai trazê-lo à submissão e vai abençoar aquele que eu quero abençoar. Ei! Interessante, Deus deixa escrito o final de Satanás. O final dele é derrota. O final do Jó é exaltação. O final do diabo é no lago de fogo. Mas o seu final, é glorificar o Deus da criação. É andar com ele nas ruas de ouro. É viver em corpos glorificados. Escuta. Aonde foi a morte? Para onde foi a morte? Foi afastada naquele momento. A morte dos filhos de Jó. O próprio irmão Branham diz que eles voltaram à vida. Os 3 os filhos e as 3 filhas, todos voltaram, estavam ali do outro lado. Deus os mandou de volta. Esta é a palavra do profeta. Eu quero dizer, a morte não pode com você e nem conosco. O final é, aonde ficou a pobreza? Para onde foi a pobreza de Jó? Eu só queria dizer para você o que é Deus. A gente tem uma impressão que quando começa a ler o livro de Jó, porque Jó tinha tantos camelos, e tantos jumentos, e tantos bois, e tanto isso, o cara era trabalhador, inteligente, nada acontece na sua vida por acaso. Deus é que põe lá. Quando Deus permitiu que sumisse boi, ovelha e até os filhos, a palavra de Jó foi essa: Deus deu? Quem foi que deu? Quem foi que deu? Quem é que deu sua vida? Quem deu seus filhos?
quem deu sua saúde, quem deu sua mulher, seu casamento. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente fica, parece que é sem entender que no final da história, quando Deus vai virar o cativeiro e dizer, olha, Satanás, você pensou que ia fazer e que ele ia terminar derrotado, no outro dia chega lá um irmão de Jó, ei, eu vim trazer um presentinho para você. Jó não teve que correr atrás de nada, veio uma prata de ouro, vai lá, irmã, vai visitar, vai lá, mas cada um que ia levando, e daqui um pouquinho a Bíblia diz, e ele teve em dobro. Eu quero dizer para você, não se preocupe, o livro de Jó está contando para mim e para você o que está escrito aqui em cima nas estrelas, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a história que está contada na cruz do Calvário. Esta está contada a história da redenção. Esta aqui está se contando para você hoje o que está escrito e ninguém pode mudar. E eu quero lembrar a você que se aqui na terra as coisas mudaram, esta aqui não mudou. Se aqui na terra as pessoas estão tentando desqualificar a Bíblia, mas Deus deixou mais duas testemunhas para fechar a boca daqueles que são chamados de sábios e inteligentes. E eu quero dizer para você, hoje à tarde, aqui nesta igreja, aqui falando para a nação através da internet, entrega hoje tua vida ao Senhor sem reserva. Confia nele, confia nele, confia nele, sem desconfiar. Quando os momentos difíceis vier para você, você diz, a minha vida está na mão de quem dirige o universo. E ele jamais me deixará terminar fracassado. Porque é assim que está escrito aqui. Que está garantido. Aleluia! O leão vai voltar. A vitória é nossa. Eu quero terminar dizendo aqui para você, tudo já foi concluído. Então, deixa eu terminar dizendo que quando o Orion aparece, o escorpião desaparece. Eu só quero dizer para você que quando você está em problema e Jesus aparece, o problema desaparece, a doença desaparece. Mas eu quero dizer para você que haverá um aparecimento último em que ele se manifestará e nunca mais aquele escorpião vai aparecer. Foi contada de outra maneira que os opressores pereceram no Mar Vermelho e Moisés falou assim, olha, o que vocês estão vendo, o que te machucava, que te oprimia, nunca mais vocês vão ver. Eu só quero dizer aqui, irmãos, está chegando a nossa hora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Em que, escute bem, suas tristezas, suas dores, e quero falar assim, até sua pobreza vai desaparecer. Eu não sei se você acredita, mas Deus está cuidando de dias melhores para você. Essa é a história da Bíblia, contada aqui em cima pelo Evangelho das Estrelas, em que o irmão Branham usou para contar para nós sobre estas constelações que estão aqui, só para lembrar a você o quanto nós somos fracos, insignificantes e tolos. Dizem que o universo demorou 13,8 milhões de anos para se formar e estar na condição dele. Dizem os cientistas, não sei como é que eles calcularam, mas diz que é assim. E estas estrelas aqui em cima, Salmos 147, verso 5, diz, quer que eu leia para você? Disse Deus,
Eu conheço cada uma delas e as chamo pelo nome. Salmo 147, verso 5. Eu conheço cada uma delas e chamo pelo nome. Para você mostrar para você o quanto você é nada diante desse Deus, eu vou fazer um término desta nossa meditação de hoje. Vou dar a você a oportunidade de pelo menos um dia contar essas estrelas. Chamá-la pelo nome. Eu queria saber quantas estrelas você seria capaz de guardar o nome delas em 1 hora. 1 hora. Você ficar olhando e dizer aquela é fulana, aquela é ciclana, e passar o dia 1 hora contando. Você só contaria 60 estrelas. 1 hora. Uma por cada segundo. Em 1 hora, 60 estrelas. É isso mesmo? É isso? É isso mesmo. E quando terminasse no final do dia, você teria contado 3.600. Você saberia pelo menos o nome de uma a mais? Ele nunca esqueceu quem é Gilvan. Pergunte para ele, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Pergunte para ele, quem é Antônio Gilvan? Sei, um gordinho, moreno, bonito, engraçado, interessante, bom pai, bom marido, bom irmão, bom amigo, bom companheiro, bom cristão. É aquele que vibra, que glorifica, é aquele que me ama. Ele sabe tudo sobre você. Engraçado que o irmão Branham disse que isso é palavra do profeta. Sabe de uma coisa? Deus nunca nem me viu, porque eu não sou esse cabra tão feio assim, não. Eu sou filho dele. Você não é isto que a sua carne está te mostrando aí. O irmão Branham disse, você nunca me viu, eu nunca te vi. Nós estamos morando neste corpo aqui, nesta carne. Mas sabe de uma coisa? Ele disse, Deus, na verdade, nunca me viu. Mas Ele ouve a minha voz. Só de você falar, fala aí, fala assim, ô papai. Você acha que ele confundiu aqui sua voz? Ele sabe quem é. Ele disse, é a Esther que gritou lá. Ele disse, é o Iveson lá, lá é. Ele disse aí, ó, diga aí, Senhor, me ajuda aqui. Ele está ouvindo a sua voz. Ele sabe tudo sobre você. E quando você sair daqui, nunca pense que Ele não está te acompanhando, porque não existe onde você possa se afastar dEle. O salmista diz, se eu subir às alturas, Ele está. Se eu descer às profundezas do mar, Ele está. Se você vai ao supermercado, cadê Ele? Ele está lá. Ele está na escola, Ele está no trabalho, Ele está dentro da sua casa. Ele está, quer dizer para você, Ele está na sua semana que está iniciando hoje. Que a sua semana seja feliz e abençoada. Que o Deus dos céus, que orienta as estrelas, tome controle da sua vida completamente. Aleluia! Glória a Deus! Eu terminaria, se o irmão Felipe viesse, por favor, e tocasse para nós, enquanto eu digo aqui, irmã Socorro está pedindo pela libertação dos seus filhos e pela saúde, tem uma peça de roupa aqui também para orar, e eu quero dizer assim, sabe? Eu quero dizer assim, se alguém ficar ofendido, pode ficar, mas para mim é um privilégio. Eu gostaria de dizer assim a todos vocês, por que você não entrega hoje sua vida para o Todo-Poderoso? Não é para o Deus, não é para o Deus do conceito religioso, não. É para quem pode governar, orientar, guardar, proteger, sustentar, como Ele sustenta todo o universo. Tem alguém aqui que gostaria de hoje entregar sua vida, sabe, confiar no Senhor completamente, porque a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor
e confia nele e ele vai fazer alguma coisa. Não, ele vai fazer. Com seus olhos fechados, por favor. Teria alguém aqui que gostaria de entregar sua vida ao Senhor? Porque talvez você está aqui há 10, há 20, há 2 anos, há 3 anos, não sei quanto tempo, mas você vive como Jó, apenas ouvindo falar dele, mas gostaria de conhecê-lo. Conhecê-lo é diferente de ouvir falar. E talvez você esteja aqui hoje à tarde e essas palavras que estão sendo faladas estão sendo dirigidas a você. Por que você não aproveita esse momento e entrega não somente o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, todos os dias que você tem pela frente ainda? E talvez você veio aqui e se batizou sem conhecer este Deus que está cuidando de você, que escreveu lá em cima, nas estrelas, a história da tua redenção, da tua passagem pela terra e da tua vitória. Se tiver alguém aí, não importa, isso não é feio, que precisa fazer um concerto com Deus e dizer: eu não tenho sido... Sabe, muitas vezes eu tenho mais reclamado do que confiado. Mas eu gostaria de fazer como Jó fez. Eu sou vil. Eu não tenho resposta para nenhuma das perguntas que me fazem a respeito do momento que eu estou passando. Eu não posso acusar o meu Deus, mas eu posso dizer que eu estou esperando ele aparecer. Tem alguém que gostaria de sair do seu lugar aqui hoje para dizer: pastor, eu quero confiar em Deus, eu quero entregar minha vida para Deus, eu quero deixar que Ele conduza os meus passos. E se chegar um momento tão escuro que eu não souber nada, eu ainda vou dizer: mas eu sei que Ele está vivo, e eu sei que os meus olhos ainda verão a Deus. Talvez tenha alguém que quer vir, nós temos alguns irmãos vindo ao altar, e era bom que hoje você que tem, talvez tenha no seu coração questionado pelas dores, pelas dificuldades, pelos momentos tristes, pelas doenças, pelos apertos financeiros, porque as pessoas não te entendem. Algumas pessoas vindo, está na hora de Deus chamando. Não é só esses que estão aqui. Talvez eu seja o primeiro da fila em que Deus está dizendo: aprenda, César, a confiar. Pode seguir descansado o curso da sua história. Eu ainda tenho o controle. E eu conheço você e o teu nome e o teu endereço. Eu conheço a tua história. Eu sei muito bem o que o diabo programou contra a tua vida. Talvez eu esteja falando aqui com alguém, mas a vitória está garantida. Eu quero anunciar aqui, com muita segurança, com muita firmeza, o Jó não estava esperando. Eu quero falar para você que Deus aparece quando você não está esperando. Deus apareceu para Gideão quando ele não estava esperando, apareceu para a mãe de Sansão quando não estava esperando, apareceu para Abraão muitas vezes quando não estava esperando. E eu quero profetizar aqui hoje à tarde: Ele vai aparecer para você. Quem sabe no seu tanque,
quem sabe lavando roupa, quem sabe fazendo comida, quem sabe dirigindo o seu carro, quem sabe arrumando a sua casa. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Eu quero dizer hoje à tarde, a tua história vai mudar. Porque quando ele apareceu para todos estes homens, a história mudou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que aqui está uma palavra profética hoje à tarde. Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento está anunciando a obra de sua mão. E um dia fazendo declaração a outro dia. Haverá uma manhã, meus irmãos. E vocês que estão aqui, vocês que estão no banco, por que não abre a sua boca agora e diz para Deus: aqui está a minha vida. Dirige os meus passos, me ajuda a ser fiel. Senhor, eu não posso vencer a Satanás, e por isso o Senhor manifestou-se ao mundo para derrotá-lo. Faça com que estes poderes malignos, destruidores, afastem-se da minha casa e da minha vida. De uma vez por todas, me ajuda a confiar em Ti, porque entrego junto com esta igreja a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu apenas oro, eu apenas peço e eu apenas suplico aquilo que aconteceu, não lá no início do livro de Jó, tristezas, dores, sofrimentos e o diabo tentando o Senhor, mas o que aconteceu lá no final, o Leviatã preso, e agora a bênção do Senhor alcance a vida de todos esses irmãos e irmãs. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a saúde, como o Senhor abençoou. Eu não sei aonde, eu não tenho registro, mas eu perguntaria: para onde foi as chagas de Jó? Para onde foi as decepções, as mágoas, as tristezas? Para onde foi todo aquele sofrimento? Ah, Deus! Que esta noite seja uma noite aonde estas coisas desapareçam da vida dos teus filhos. Eu não tenho razão para duvidar do teu poder, da tua grandeza, da tua capacidade. Se o Senhor permitiu amalequitas levarem as jumentas, o Senhor mandou alguém trazer de volta. Ei, Senhor, faça e abra os céus e toque o coração de alguém e abençoe este povo. Aonde deu tudo errado, possa dar tudo certo, Senhor. Eu só queria dizer: quão grande és tu. Quão grande és tu. Abençoe a vida dos meus irmãos. Se o Senhor vier e responder o pedido de cada um, que o Senhor está ouvindo o mexer dos lábios aqui agora, e não está duvidando do teu poder, faça com que maravilhas comecem a aparecer na vida deste povo. Tem alguém para dizer amém aqui? Amém. Quantos gostariam de ver isto aparecer? Portas se abrirem, demônios serem expulsos,
filhos serem salvos, vidas restauradas. Ei, quantos gostariam de abrir a boca para encerrar o culto e dizer: glórias ao nosso Deus! Glórias ao nosso Deus! Que esta pessoa seja curada, libertada, salva, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos nós. Aleluia! E atenda o pedido da irmã Socorro. Será que é da irmã Socorro ou é o meu? Será que é o teu? Então abre a sua boca e diga: atenda o meu clamor, Senhor. Que a tua semana esteja dirigida pela mão de quem dirige todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todas as constelações do universo. Que Deus abençoe sua vida grandemente.